Olá pessoal, comentando este livro aqui, Michel Foucault, Microfísica do Poder, da editora Graal, publicado em 2008. Então, o tema do Foucault vai ser essa questão das relações de poder, que ele coloca como algo difuso. Então, não que ele esteja negando que o Estado tem um poder, né? O Trump tem poder? Tem poder. O Lula tem poder? Tem poder. O Putin tem poder? Tem. O Foucault não está negando isso. Só que ele está chamando a atenção para uma outra forma de poder em rede, difusa, que não tem um centro e que existe e influencia as decisões do mundo, né? Então, essa perspectiva, aqui na página 6, um entrevistador pergunta para o Foucault: será que um certo marxismo e uma certa fenomenologia não constituíam um obstáculo objetivo à formulação dessa problemática? Isso que você está querendo fazer? Realmente, o marxismo é uma grande narrativa, né? E a fenomenologia também. O marxismo está focado na economia e a fenomenologia está focada no sujeito. Será que isso não é obstáculo para essa tese sua, Foucault, que é mais difusa, né? Não é centralizada, né? Ele diz assim: sim, é possível, na medida em que é verdade que as pessoas da minha geração foram alimentadas, quando estudantes, por essas duas formas de análise. Uma, a fenomenologia, que remetia ao sujeito constituinte, e a outra, um marxismo, que remetia ao econômico em última instância, à ideologia e ao jogo das superestruturas e das infraestruturas. Isso é o marxismo. Tá? Então, aqui, colocando nessa passagem, o Foucault está dizendo, então, que para entender a história dos acontecimentos, os acontecimentos da história, né, então ele propõe sair dessas narrativas aí de marxismo e de fenomenologia. Né? O que é fenomenologia? Né? Assim, fenomenologia é uma corrente filosófica iniciada ali por Russell, depois Heidegger, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre. A ideia central da fenomenologia é voltar-se para a experiência vivida pelas pessoas e descrever o mundo como aparece na consciência dessas pessoas. Então, em vez de buscar leis objetivas, neutras, fora de nós, a fenomenologia quer entender como as coisas se dão no sujeito que percebe essas coisas, sente e pensa. Então, o sujeito tem um papel central aí na fenomenologia, né? O sujeito e a consciência é que dá sentido ao mundo. O mundo não é apenas coisas objetivas que todo mundo vai perceber da mesma forma. Não. Ele é uma experiência vivida, percebida e interpretada por cada um. Então, o sujeito constituinte é o elemento central aí, a consciência, que é ele que vai fundamentar e organizar o mundo. A realidade só se torna significativa porque tem um sujeito que a interpreta. Então, onde entra Foucault? Foucault ele faz a crítica da fenomenologia, que ele critica essa centralidade do sujeito, porque ele acredita que essa maneira de pensar centrada no sujeito, isso limita a nossa análise. Então, Foucault, ao invés de perguntar como o sujeito dá sentido ao mundo, ele propõe uma genealogia do poder, que olhe para as relações de poder, as práticas sociais, as instituições, os discursos. É aí que ele vai encontrar o modus operandi das formações do conhecimento. Né? Então, para Foucault, o sujeito não é o ponto de partida, mas o sujeito
ele é algo que também é produzido pela história, pelas normas, pelos saberes e pelos poderes. Então, a fenomenologia, ela foca no sujeito, que dá sentido às coisas. O sujeito constituinte é o sujeito que é a origem de todo significado. Foucault rejeita isso porque acha que o sujeito não tem origem, mas ele é o resultado de relações históricas e de poder. Tá? Então, isso aqui na página 6. Ele fala. Depois, na página 5, ele vai tratar assim. O problema é, ao mesmo tempo, distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que pertencem, e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que engendrem uns a partir dos outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas significantes, e o recurso à análise que se fazem em termos de genealogia das relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e das táticas. Então, aqui ele está fazendo uma crítica semiótica, né? Porque ele fala assim, ó, a recusa das análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas significantes. Então, está se referindo à semiótica aqui. Relações de poder não têm relação de sentido. A história não tem sentido, o que não quer dizer que ela seja absurda ou incoerente. Ao contrário, é inteligível e deve poder ser analisada com seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas. Nem a dialética, lá do marxismo, de Hegel, né, como lógica da contradição, nem a semiótica, como estrutura da comunicação, não poderiam dar conta do que é a inteligibilidade intrínseca dos confrontos. A dialética é uma maneira de evitar a realidade aleatória e aberta dessa inteligibilidade, reduzindo-o ao esqueleto hegeliano. E a semiologia é uma maneira de evitar seu caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo a forma apaziguada e platônica da linguagem e do diálogo. Então, o que o Foucault aqui está querendo dizer aqui nessa passagem aqui? O Foucault, ele está querendo dizer, então, para entender a história, não adianta explicar as coisas pelos sentidos dos símbolos, como faz a semiótica, e nem pelas contradições lógicas, como faz a dialética hegeliana e o marxismo, né? Então, essas abordagens, elas não capturam exatamente a genealogia das coisas, porque elas suavizam demais a realidade. O que Foucault ele propõe é olhar a história como um campo de batalha, feito de forças em conflito, estratégias e táticas. Então, não se trata de procurar um sentido oculto por trás dos fatos, mas de enxergar as relações de poder, como elas se formam, elas se chocam e elas se transformam ao longo do tempo. Então, a história não tem um sentido pré-determinado. Ela vai sendo construída. E ela também não é absurda. Ela é inteligível, desde que a gente estude como uma sucessão de lutas e disputas de poder. E não como uma conversa racional ou um diálogo harmonioso. Então, história, para Foucault, não é linguagem, mas guerra. O que organiza os acontecimentos não é um significado, como a semiótica está procurando, né? Nem uma contradição lógica, mas relações de poder em conflito. Então, para entender o passado, nós precisamos analisar as estratégias, as táticas, as lutas, e não procurar um sentido final ou uma verdade escondida, né? Na verdade, esse é um processo que vai sendo construído. Você tem que entender o mecanismo de construção desse processo. Tá? Aqui na página 8, vai falar assim: o fundamental
E outra questão do poder, a gente tem a noção de poder que é sempre repressão, né? O poder está sempre associado à repressão. Isso também é um fator limitante para ele, tá? O fundamental seria a força da proibição, como as pessoas estão, na maior parte das vezes, imaginando que se trata, né? Ora, creio ser essa uma noção negativa, estreita e esquelética do poder, que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz as coisas, induz a prazer, forma a saber, produz o discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem uma função de reprimir. Em vigiar e punir, o que eu quis mostrar foi que, a partir do século XVII e XVIII, houve verdadeiramente um desbloqueio tecnológico da produtividade do poder. As monarquias da época clássica não só desenvolveram grandes aparelhos de Estado, exército, polícia, administração local, mas instauraram o que se poderia chamar de uma nova economia do poder, isto é, procedimentos que permitem fazer circular os efeitos de poder de forma, ao mesmo tempo, contínua, ininterrupta, adaptada e individualizada de todo o corpo social, que é essa sociedade da vigilância. Essas novas técnicas são, ao mesmo tempo, muito mais eficazes e muito menos dispendiosas, menos caras economicamente, menos aleatórias em seu resultado, menos suscetíveis de escapatórias ou de resistências, do que as técnicas até então usadas e que repousavam sobre uma mistura de tolerâncias mais ou menos forçadas, desde o privilégio reconhecido até a criminalidade endêmica, e de cara ostentação, como era antes, né? Que envolvia intervenções espetaculares e descontínuos de poder, cuja forma mais violenta era o castigo exemplar, de fato, para ser excepcional. Está se referindo aí ao período da Inquisição, onde o indivíduo era castigado em eventos públicos e toda uma encenação ali. Então, essa cara ostentação, esse mecanismo todo era muito complicado fazer. As formas de poder hoje elas são muito mais sutis e permeiam a sociedade e são mais eficazes do que fazer toda aquela presepada lá que se fazia antes da era moderna, né? Aqui na página 12, falar de outro ponto. O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é deste mundo. Ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam uns os outros, as técnicas e procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Isso aí é construído em cada sociedade, tá? Ele vai voltar nisso na página 14. A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. O regime da verdade. Então, esse é o capítulo 1, Verdade e Poder, aqui do livro do Michel Foucault. Muito obrigado, então.